Obrigado, Sérgio. Nós hoje, na nossa exposição, que é uma pergunta, por que renascemos médiuns? Há outras formas dessa pergunta também ser feita. Às vezes as pessoas chegam à casa espírita, notam alterações nas suas vidas, buscam o atendimento fraterno, são elucidadas e, depois de receber o esclarecimento, às vezes lhes é informado: isso que se apresenta pode ser uma característica de uma sensibilidade mediúnica, e isso podem ser sintomas de uma mediunidade que precisa de ser reajustada. E as pessoas dizem assim: mas por que comigo? Por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Porque elas são elucidadas, são esclarecidas, mas ainda não perceberam a grandiosidade da mediunidade, né? Para que nós possamos responder essa questão, por que renascemos médiuns, nós primeiro temos que nos pegar na palavra médium, né? Quem criou essa palavra, quem nos traz essa palavra é o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que traz essa palavra, né, nas obras básicas e, sobretudo, no livro que é o guia para todo o médium, que é o Livro dos Médiuns. O guia para os médiuns e também para os doutrinadores, aqueles que dialogam com os espíritos. Que muitas pessoas se interessam em ouvir o que os espíritos dizem, mas elas não se interessam em se preparar para saber o que é que vão ou como é que deverão estabelecer esse diálogo com os espíritos. Então, no Livro dos Médiuns, nós encontramos a definição de Allan Kardec, que médium é todo aquele que, num grau qualquer, apercebe-se da presença dos espíritos, né? Médium que serve ao masculino, que serve ao feminino. Não existe média para as senhoras que às vezes, né? E sabe como é que é? Eu sou média. Não há média, nem médio, é médium. Serve a tanto aos senhores como às senhoras, tá bem? As crianças como a aqueles que já são anciãos. Então nós encontramos essa palavra cunhada pelo Espiritismo. Quem traz esse nome, quem traz esse esclarecimento é a doutrina dos espíritos. Médium, que quer dizer aquele que está no meio. No meio de quê? No meio do plano físico e do plano espiritual. É aquele que é intermediário, é aquele que é instrumento. Mas Kardec diz assim, que, em geral, todos nós somos médiuns. Quando as pessoas ouvem isso, elas perguntam assim: mas olha, eu quero saber qual é o tipo da minha mediunidade, né? Porque eu sei que você vê, você escuta, você escreve, você fala, né? Você sente cheiros, odores, você mexe objetos inertes. Qual é o tipo da minha mediunidade? E Kardec esclarece no Livro dos Médiuns que, de ordinário, em geral, o termo médium somente é aplicado àqueles que têm a faculdade de uma forma ostensiva, de uma forma mais exuberante. Então, podemos dizer que, de uma forma geral, todos nós somos médiuns, né? E já ficam bastante esclarecidos a saber que a principal característica da mediunidade em nós é aquilo que nós chamamos o sexto sentido. O que é o sexto sentido? A intuição. Mas eu tenho muito disso. Todos os dias eu tenho intuição. Às vezes me diz assim: pega aquele papel no trabalho. Olha, eu tinha mesmo que pegar, era o último dia do prazo. Eu tinha que fazer aquilo na hora. Intuição é um tipo de mediunidade. É a mais comum que existe. Mas as pessoas, somente com o tempo, é que elas vão conseguindo perceber qual é a sua característica. Porque alguns médiuns, eles podem ter mais do que uma característica. Às vezes o médium que escreve também é o médium que fala. É o médium psicofônico, como nós chamamos. O médium que às vezes vê, que é o clarividente,
também é aquele que escuta, que é o clareaudiente. Aquele que é um sensitivo, que às vezes nota arrepios, que às vezes nota alguma sensibilidade, alguns tremores, alguma onda, alguma descarga elétrica no corpo, ou no braço, ou na perna, é um outro tipo de característica. Então, todos nós somos médiuns. Porém, Kardec diz que o termo, em geral, se aplica àqueles que têm a faculdade de uma forma mais ostensiva. Agora, nós vamos entrar numa outra questão. Qual é? Por que algumas pessoas renascem com essa característica? Se nós pegarmos numa outra análise comparativa, à luz daquilo que nós já aprendemos pela lei de causa e efeito, né? Pela lei de ação e reação, uma pessoa que traz problemas a nível do pulmão, com a sua bronquite crônica, com o seu problema de doença pulmonar obstrutiva crônica, que volta e meia entra em crise de falta de ar, precisa tomar oxigênio, provavelmente, se não fez nada para essa sua doença pulmonar nessa vida, a causa se encontra nas suas vidas anteriores. Uma criança que nasce sem a visão, uma criança que seja invisual, provavelmente, se aquele espírito nessa vida nada fez para que pudesse vir portador daquela deficiência, foi em outra vida que se comprometeu, afetando-lhe gravemente a visão. Por isso que hoje é uma criança invisual. E o médium? O que o médium fez? Ou com o que o médium se comprometeu para renascer com essa faculdade? Voltamos sempre ao esclarecimento básico. Mediunidade não é bom, não é mal. Não torna ninguém especial, nem torna ninguém desprezível. A mediunidade é um dom, é um talento. E dependendo da maneira como a pessoa vai utilizar esse talento, vai exercer essa sensibilidade, poderá se tornar um instrumento de paz ou um instrumento de tormento. O médium, geralmente, quando ele renasce assinalado com essa característica, quando ele traz essa faculdade que nós chamamos ostensiva, exuberante, que nós constatamos por vezes em qualquer faixa etária, ele geralmente já se comprometeu no mundo espiritual para vir portador dessa faculdade. Ele pede ou lhe é sugerido pelos seus mentores espirituais para vir portador, para vir assinalado com essas características de mediunidade. E alguns vão me perguntar assim, é para sofrer? Não, não é para sofrer, é para evoluir, é para progredir. Ah, mas por que eu vejo tantas pessoas que às vezes dizem que têm mediunidade e sofrem tanto? Nós teríamos que perguntar por que nós vemos também tantas pessoas que não são médiuns e também sofrem tanto. Tá assim de gente. Ficamos na mesma questão. Tá? Mediunidade não traz, nunca trouxe, não trará sofrimento para ninguém pela mediunidade em si. Pela maneira como a pessoa lidar com isso, é que pode lhe trazer flores, é que pode lhe trazer espinhos. O médium, geralmente, é um ser espiritual que em suas vidas anteriores, e aqui nós temos que abrir a visão do entendimento para aceitarmos a reencarnação ou compreendermos as vidas passadas, porque se nós tivermos apenas a ideia central de uma vida única, nasceu, viveu, morreu, vida eterna, nós nunca compreenderemos a questão da mediunidade. Para compreendermos a questão da mediunidade, nós precisamos compreender a questão central da reencarnação. A reencarnação, que é um mecanismo pelo qual a providência divina nos permite renascermos muitas vezes na Terra em corpos diferentes. Não vamos pegar o corpo de ninguém,
Nós teremos corpos novos, em que a providência nos permitirá renascermos para podermos desfrutar dessa alegria de servir e evoluir, construindo a paz que deverá começar em nós mesmos. Então o médium, em geral o médium, porque às vezes eu observo algumas pessoas que às vezes querem um certo tapete vermelho. Elas chegam em qualquer lado e dizem, sabe como é que é, né? Olha que eu sou médium. As pessoas quase têm que se afastar. Fazer um abre-alas assim, colocar tapete vermelho para passar. Não faz ninguém especial. Não faz ninguém portador de privilégio. O médium, em geral, é um ser, um filho de Deus como outro qualquer, porém gravemente comprometido com o seu passado espiritual, que pede, num grande número de vezes, pede para renascer portador dessa sensibilidade. Para quê? Para que, educando essa faculdade e colocando a serviço do bem comum, possa minimizar os seus compromissos de vidas anteriores e construir um caminho de reparação. Porque no exercício da faculdade mediúnica, o médium em geral vai atender os dois planos. Ele atende o plano físico e atende o plano espiritual. Ele faz uma gama de amigos, de entidades queridas na Terra e no mundo espiritual. Então, a grande questão quando colocamos por que renascemos médiuns é porque nós precisamos da mediunidade como um instrumento, como uma forma de construir o nosso equilíbrio e a nossa harmonia. As pessoas, às vezes, fazem da mediunidade uma coisa que a mediunidade não é. Se formos conversar no dia a dia com cada um e ouvir, você já ouviu falar de mediunidade? Já. E o que é mediunidade para você? É morada aberta. O que é morada aberta? Ai, não sei. Eu ouvi dizer. Olha, minha avó dizia. Olha, o vizinho falava. Olha, uma vez eu vi uma mulher que desmaiava e disseram, é mediunidade. Mas problema de coração pode dar desmaio em muita gente. Epilepsia, acidente vascular cerebral, crise de ansiedade, uma série de patologias, uma série de doenças, de problemas que pode causar desmaio também nas pessoas. Então, se a gente sente algum registro que não consegue perceber por que está sentindo aquilo, a primeira questão é procurar saber se não é um problema de saúde médica. E não sair dizendo por aí que é mediunidade. Ah, eu sinto muito arrepio, mas eu sou muito friorento. Olha como é que é. Olha como é que é. Nós já não podemos, ou melhor, a gente pode, mas nós já não devemos ser tão ingênuos em termos de mediunidade, com a seriedade que o Espiritismo nos traz a questão central da mediunidade em nossas vidas nos dias atuais. Nós vamos buscar um autor que conviveu, teve a alegria, a oportunidade de conviver diretamente com o médium Francisco Cândido Xavier, que foi o Dr. Herculano Pires, um estudioso. Segundo Chico Xavier, ele dizia que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec. Chico Xavier dizia que o estudioso José Herculano Pires, que vocês encontram muitas obras dele, tá? Foi o melhor metro que mediu Kardec, porque ele compreendeu Allan Kardec com uma grande profundidade. E dos vários livros que o professor Herculano Pires nos trouxe, há um que ele intitula Mediunidade, conceituação atual e análise das suas problemáticas atuais. Tem um título central que é Mediunidade, né? E ali discorre vários pontos. E lá, na experiência do professor Herculano Pires, ele diz que existem 4
momentos na vida, fruto da sua experiência, para que a mediunidade possa eclodir. O que é a eclosão da mediunidade? Surgimento, aparecimento da mediunidade. É quando você se dá conta que aquilo que você experiencia não pode ter uma explicação apenas material. E essas 4 fases, né, ele definiu com uma preciosidade muito interessante. Ele diz que é muito comum, o primeiro momento em que a mediunidade aparece é na infância. Quem tem os seus meninos e as suas meninas, quem tem as suas crianças, quem tem recordação das suas experiências, certamente deverá lembrar, né? Por quê? Diz Herculano Pires que a criança é um espírito que está recém-chegado do mundo espiritual. 2, 3, 5, 7, 8 anos de idade. É um espírito que está chegando há pouco tempo. Então ele ainda tem muitos registros da sua permanência no mundo espiritual. E é muito comum encontrarmos crianças que veem, às vezes, familiares desencarnados que eles não conheceram, olham para o retrato e dizem: essa senhora outro dia estava aqui dentro de casa, olha que eu vi esse senhor e tal, quem é esse da fotografia? Olha que outro dia falou comigo. E a gente ninguém disse para aquela criança que era um familiar, mas a criança viu, a criança ouviu, a criança teve a sensibilidade, a criança às vezes presenciou um fenômeno de efeito físico. Então, na infância, é muito frequente. Muitos de vocês que aqui estão me ouvindo, certamente deverão se recordar de vivências espirituais que tiveram quando eram crianças. E muitos vão dizer assim: mas sabe que aquilo foi só 1, 2 vezes, ou foi só um período da minha vida, depois desapareceu, nunca mais tive nada. E diz o professor Herculano Pires que realmente muitas crianças, elas têm esse registro, elas têm essa observação, que por vezes isso que acontece com as crianças não tem nada mais, nada menos do que chamar a atenção dos pais e responsáveis para a questão espiritual. Porque às vezes o adulto está muito distante, não está para ali atento. E é através da criança que os espíritos vão despertar, chamar a atenção daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela avó. E realmente, Herculano Pires descreve isso. Diz ele, o que a gente vai fazer quando notamos que existe uma criança que tem mediunidade? É muito simples. Oração e passe. Evangelização. Muito simples. Lidar com a criança dentro das suas capacidades, dentro das suas necessidades. Nada de buscar explorar a mediunidade na criança. A criança está imatura, a criança não está preparada. Allan Kardec, há mais de 150 anos atrás, no livro dos médiuns, ele tem lá uma observação: mediunidade nas crianças. Não deve ser explorada. É perigosa. Ele chama atenção. Mas muito papá e muita mamã gosta de ter o filho especial. Porque ele é índigo, né? Porque ele é cristal, porque ele é uma criança da nova geração. Eduque como uma outra criança qualquer. É um espírito em necessidade como outro qualquer. Ah, mas é médium. E daí? Muitas das vezes o fenômeno da mediunidade nele ou nela é para chamar a sua atenção, que é grandalhão, que às vezes está preocupado em trabalhar, em cuidar das questões do mundo e não tem tempo para lançar luz sobre as questões espirituais. Prosseguindo, Herculano Pires diz que tem um segundo momento na nossa vida de eclosão, de manifestação da mediunidade. E alguns de vocês aqui certamente lembrarão disso. Quando já não eram crianças, mas eram adolescentes, eram jovens, eram meninas, eram moços,
E nessa fase da adolescência, por vezes, ocorre um processo de eclosão, de aparecimento da mediunidade. Às vezes através no impulso, na vontade para escrever. Tanto escrevem poesias sobre as flores, sobre os pássaros, sobre o mar, como também escrevem coisas tristes, perturbadoras, com ideias às vezes em que cultivam apenas o sofrimento, a morte, o luto. Depende do tipo de influência que esse jovem estiver sentindo. E torna-se perigosíssimo, porque o jovem, esse jovem que por vezes, além de jovem, ele também é médium, ele também está suscetível às influenciações dos amigos, ou dos supostos amigos, dos supostos colegas, que poderá impulsioná-lo para experiências no campo do álcool, no campo da droga, que se esse jovem for médium, tiver essa sensibilidade mediúnica e ficar exposto a esse tipo de substâncias, que em virtude da sua imaturidade pode lhe causar um incremento, um despertar dessa sua mediunidade de forma perturbadora, poderá, em alguns casos, ser o caos. Não é infrequente jovens que, para se divertir, para se alegrarem, consomem um pouco de erva, que é para relaxarem, e descrevem experiências terríveis, porque a partir dali eles veem monstros, seres terríveis que os perseguem, que muitas das vezes nessa terminologia está a visualização da presença de espíritos obsessores, que está naquela mesma faixa. Então o jovem é alguém a estar muito atento e muito vigilante nessa fase, porque pode ser um momento de eclosão mediúnica. Às vezes essa labilidade emocional que o jovem tem, ele hoje está bem, daqui a pouco ele está mal. Os pais, os responsáveis dizem que é a idade do armário, ele se fecha, ela se fecha. Hoje está bem, cumprimentou, amanhã amarrou a burra, não quer falar, põe a música alta, tranca a porta, deixe-me papá, deixe-me mamãe. E a gente assim, meu Deus, devia ter manual de instrução para a gente saber como lidar. Muitos pais novatos, muitas mães novatas, ficam ansiosas, perturbadíssimas, porque não sabem como é que vão lidar, né? Lide de uma forma natural. Fomente o diálogo, a conversa, para trazer o filho, para trazer a filha junto do coração. Uma outra fase que Herculano Pires nos diz de eclosão, de aparecimento da mediunidade, é quando nós já estamos na vida adulta. Quando nós já somos maduros. Se perguntarmos assim, olha, com que idade que nós estamos maduros? Aí nós vamos encontrar aqui, né, aqueles que vão nos dar dos 18 aos 88. Teremos um leque muito variado para nós dizermos assim, que já estamos maduros. Mas quando a gente atinge a vida adulta, muitas vezes, né, esse espírito que renasceu portador da mediunidade, ele vai ter sinais, ele vai ter apelos, ele vai ter chamados para o despertamento da mediunidade, devendo levar a mediunidade a sério. Mediunidade é coisa para ser levada a sério. Ah, eu não quero levar isso a sério. Então esqueça a mediunidade e leve a vida que você bem entender. Mas se quer levar a mediunidade como deve ser, leve mediunidade a sério. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês encontram um item que diz mediunidade com Jesus. Existe muita mediunidade sem Jesus.
Mediunidade que os médiuns se orientam e fazem aquilo que bem entendem ou deixam de entender. Agora, a mediunidade com Cristo é a mediunidade pautada no Evangelho de Jesus. É a mediunidade pautada na seriedade. Quando o médium toma consciência que ele, bem, de acordo com aquilo que eu aprendi, eu sou um espírito imortal. Agora estou no corpo físico. Fui eu que pedi para vir assinalado com essas características, de forma que eu possa colocar essas faculdades em prol do bem comum. Então, se eu tenho magnetismo, se eu tenho muita energia, eu vou poder colocar esse meu fluido para poder ajudar aqueles que precisam. E poderei me converter num médium passista ou num médium de cura, em que através de um exercício regular, que vai pedir muita disciplina, disciplina de coração, disciplina de mente, eu vou me treinar para me colocar à disposição da espiritualidade superior, para que possam utilizar das minhas faculdades para poder auxiliar aquele que se encontra doente, recebendo passe, podendo ficar aliviado do seu sofrimento. É claro que eu também terei que tomar alguns cuidados e atenções ao abraçar essa faculdade. Na vida adulta, o médium, muitas das vezes, ele é convidado a enfrentar esse desafio. Para muitos médiuns, quando chega a mediunidade na vida adulta, muitos dizem assim: ai, mas agora. Por quê? Ah, mas agora o trabalho não me permite. Minha vida profissional? Ui, nem pensar. Você não sabe o que é a minha vida. Como se só ele, como se só ela trabalhasse. O médium que quer levar a mediunidade a sério, ele vai procurar arrumar tempo para que a mediunidade esteja na sua vida com a devida seriedade que ela merece. O médium vai precisar se disciplinar em termos dos vícios. Se eu tenho mediunidade de cura, se eu sou médium passista, desejo trabalhar com os bons espíritos para poder auxiliar através do passe. Mas eu sou uma pessoa que ainda cultivo hábitos alcoólicos, isso neutraliza a minha faculdade mediúnica? Não. O que vai ocorrer é que os espíritos que vão me assessorar terão características de hábitos alcoólicos. Ou se eu gosto de usar ou cultivar o hábito tabágico. Existem médiuns que fumam cigarro, charuto imensos, dentro de outras correntes do espiritualismo, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. O médium incorpora muitas das vezes com charuto, com cigarro na boca. E quando acaba o transe, você cheira a boca do médium, não tem cheiro de tabaco ou de alcoólico. Você diz assim, como? A entidade que utilizou aquele médium absorveu, extraiu todos aqueles fluidos. Parece impossível, mas é uma realidade. Na mediunidade com Jesus, o médium vai ter que se educar, vai ter que se colocar disciplina, não apenas de vícios sociais, mas também de vícios morais. Se ele é aquele médium que gosta muito de dar passe, mas gosta muito também de falar mal da vida alheia. Se ele é muito orgulhoso, tem médium que é muito vaidoso. Ah, você tomar passe com a Virgínia, não vai valer nada. Ah, ela é fraca que se farta. Não consegue dar passe em passarinho. Toma passe comigo que você vai ver. Né? Tem médium que é vaidoso. A página que a Helena abriu aqui, falando sobre a gula. O médium que lida, que se disponibiliza depois de estudar, de se preparar
e se disponibiliza a atender espíritos sofredores, no dia que ele tiver que realizar a reunião mediúnica, no dia do transe, em que ele irá colocar o seu psiquismo a favor dessas entidades sofredoras, doentias, ele vai ter que se preparar. Por exemplo, neste dia, pelo menos, ele não deverá comer carne. Se for possível, substitua na sua alimentação. Por que ele não pode comer carne? Que mal tem a carne? A carne não tem mal nenhum. A grande questão é que os espíritos esclarecem, os benfeitores, que a riqueza do fluido que a carne tem não ajuda muito no atendimento a esse tipo de espíritos. Aí a gente vai comer peixe. Tem gente torcendo o nariz. Fala assim, meu Deus, a mediunidade que vai embora. Tenha paciência. Vai ficar para a próxima reencarnação. Deus que me livre. Mas o médium vai ter que fazer sacrifício, se é que ele quer. Ao menos, se ele não é 100% vegetariano, ao menos no dia dos trabalhos na casa espírita, ele vai procurar abster-se. Eu sempre conto isso, que quando nós inauguramos o centro, há uns anos atrás, todos os dias que eu tinha reunião no centro espírita, me aparecia uma alma querendo me levar para jantar. Já conheci o meu ponto fraco. Olha, eu já estou aqui. Eu lhe espero o tempo que precisar. Nós vamos jantar. Já reservei o restaurante. É o melhor da região. Leitão. E eu dizia assim, vai ficar para outra oportunidade. Hoje não dá. Hoje é dia de tarefa lá no centro. E durante meses eu tive que declinar o convite, até que a pessoa se cansou e foi embora. E pronto. Mas era o quê? Muitas das vezes são testes. Que a própria espiritualidade permite que a gente passe por elas para ver o nosso grau de resistência ou não. Então, você abriu uma página falando sobre a gula, né? Por exemplo, eu sempre oriento os companheiros que vão começar aqui a dar passe. Eles às vezes me perguntam, né? Estudaram, leram a teoria e tudo, depois a gente faz um treinamento prático e eles perguntam assim, como é que eu faço? Eu como antes ou como depois de dar passe? E eu falo assim, você tem que usar de bom senso, né? Se você é muito esfomeado, né? Coma, de conformidade que você não fique infartado demais. Imagina você tá dando passe ali e dando arroto. Você comeu uma feijoada, tripas à moda do Porto, e vira aplicar passe. Não dá, né? Vai te dar sono, você vai ficar com distensão abdominal, vai ter gases, vai dificultar a concentração, porque o problema não é estar parado. Vai para frente, aplica o passe, se recolhe, vai para frente. A grande questão é você estar com o psiquismo. E se a barriga está cheia demais, a gente tem dificuldade de se concentrar. Se ficar vazia, também não dá. Você vai ter sinais de queda de açúcar, de queda de tensão, de fraqueza. Você não vai se aguentar em cima das suas pernas para poder dar passe, seja em quem for. Então eu sugiro sempre aos companheiros, faça um lanche dentro dos seus hábitos, em que você não sinta-se infartado demais, nem também carenciado. Fala assim, mas para vir aqui para o centro espírita, para dar passe nos nossos irmãos, tem que fazer sacrifício assim? Deve. Porque eu também não fico bisbilhotando a dieta de nenhum deles. E nem preciso. Os espíritos sabem. Os benfeitores da casa sabem como encontram cada trabalhador, cada colaborador. E diz Herculano Pires, que tem uma outra altura para a mediunidade na nossa vida eclodir, aparecer. Qual é? É já numa fase avançada da vida. Nós não vamos dizer velhice,
tá bem? Ou terceira, ou quarta, ou quinta idade. Porque nós estamos aí alcançando um número cada vez mais de centenários, de centenárias. Mas quando nós vamos nos aproximando de voltarmos para o mundo espiritual, de deixarmos o corpo físico, em alguns casos, a mediunidade também pode aparecer. Nesses casos, né? O médium deverá ser socorrido, amparado, receber passe, ser auxiliado, porque muitas das vezes a sua saúde física já não lhe permite colocar o corpo físico, a mente, o psiquismo, à disposição da espiritualidade superior. Imaginemos uma pessoa com uma cardiopatia grave, séria. Não terá condições de realizar um trabalho dessa natureza. Uma pessoa que tenha tido um acidente vascular cerebral, que tenha lhe deixado algumas sequelas, em muitos casos, provavelmente não terá condições de exercer a faculdade mediúnica. Então eu citei da infância, da juventude, da vida adulta, da senectude, experiências do professor Herculano Pires, né? E ele diz que a criança, passe, prece, evangelização. É importante, mesmo que os pais não sejam espíritas, ou que não tragam a criança até o centro espírita, que esses pais se instruam para poderem orientar espiritualmente os seus filhos, os seus rebentos, sobre as questões da vida espiritual. O jovem, quando isso acontece na mocidade, o jovem está no momento de aprofundar conhecimentos da doutrina espírita. E quando é aquele jovem que já denota sinais de maturidade, que já sabe que aquilo é que ele quer, que ele deve se empenhar, ele vai aprofundar estudos. E quando já estiver no momento adequado, ele fará a sua iniciação progressiva, muitas das vezes, além das tarefas habituais na casa espírita, tarefas sociais, também no exercício da faculdade mediúnica através do passe. Muitos de nós nos disciplinamos através do passe. Há pessoas que chegam, não, mas eu sou médium muito desenvolvido, né? Eu já sou médium que escrevo, que falo e tudo, mas deveria também dominar a técnica de aplicar o passe. Então esse jovem, quando amadurecido, deve iniciar-se nos trabalhos mais sérios da casa espírita. Os apelos do mundo não são poucos para os jovens. Na vida adulta, é a hora de aprofundar, assim como os jovens, o estudo, o conhecimento. Muitos jovens, muitas pessoas adultas, elas vão colocando um certo adiamento. Agora não dá. Mas por quê? Agora eu vou casar. Agora eu vou casar. Agora eu vou constituir família. Agora que eu encontrei a minha cara metade. Agora que eu encontrei aquela rapariga, agora não dá. Agora não dá. Por quê? Agora eu mudei de emprego. Nesse emprego está muito difícil. Agora não dá. Agora não dá. Agora você não vem por quê? Agora tenha paciência, os filhos estão pequenos. Criança dá tanto trabalho. Não. Agora não dá. Agora não dá. Olha, vem agora. Agora não dá. Por quê? Os meus filhos são jovens. Já viu criança, adolescente? Como é que dá trabalho? Não. Agora não dá. E muitos destes jovens, adultos, anciãos, eles vão chegar sim, mas vão chegar através da dor. É o sofrimento. Como muitos de nós aqui chegamos. De vez em quando vocês conversem com um ou outro que está aqui ajudando há mais tempo, que eles vão contar a história de cada um deles. Em que alguns vão dizer assim, eu não vim, eu fui trazido. Me arrastaram, nem eu lembro quando vim aqui a primeira vez, porque já não dizia coisa com coisa. Tal estado em que às vezes nós vamos adiando. Ainda outro dia uma pessoa abordava a questão, olha, fulano agora está com 75 anos de idade, aproximadamente.
teve um problema de um acidente vascular cerebral, né? A diabetes está dificílimo para tratar. A tensão alta, que tem que controlar daqui e dali. Tem um reumatismo no joelho, está difícil para andar e tudo. Muito bem, o tratamento médico, aconselhado. Olha, mas tem um outro pormenor. É que desde jovem ele também tem mediunidade. Como é que faz agora? A esta altura do campeonato, a gente vai deixar para a próxima reencarnação querer trabalhar com mediunidade. Porque o tempo já passou. O corpo físico, esse instrumento, esse empréstimo de Deus, já não está em condições de nós colocarmos à disposição dos espíritos superiores para colocar. Outro dia ainda me perguntaram, até quantos anos um médium poderá estar ali trabalhando, aplicando passe, ou na reunião mediúnica psicografando, em psicofonia, em estado de transe? Até que idade? Em média, aos 70 anos de idade. Se a saúde permitir. De forma que se você tem 50, só faltam 20, se a saúde permitir. As pessoas têm, às vezes, algumas dúvidas sobre mediunidade. Que eu quero trabalhar na mediunidade. Por quê? Porque eu sou muito doente. E eu ouvi dizer que o médium, quando trabalha, as doenças vão embora. Não vai, não. As doenças que vão embora são aquelas agravadas pela presença de espíritos doentes junto a esse médium, que não se empenhou, que não se esforçou. E na medida que essas entidades vão sendo afastadas, a sua saúde vai melhorando. Aquelas que são de naturezas kármicas, elas continuam lá. Elas continuam com a gente. Porque senão Deus não seria justo. Os médiuns que trabalham ficam saudáveis, bonitos, ótimos, melhores do que qualquer um. Aqueles que não trabalham ficam doentinhos. Então Deus não seria bom. É uma questão de justiça divina. E Deus é justo. Deus é amor. As pessoas perguntam assim, mas olha, é comum o médium desistir? É muito difícil os médiuns perseverarem, seguirem na tarefa. Inúmeros médiuns que conhecemos, eles têm conhecimento, eles começam e passado algum tempo, começa a apontar problemas aqui e ali e tal, de qualquer natureza, e vão desistindo com o tempo. E é muito importante que o médium, para encerrarmos, eu gostaria que vocês levassem hoje daqui essa vivência. É muito importante que o médium, ele possa sentir-se alegre por exercer a mediunidade. Eu às vezes encontro alguns médiuns cabisbaixos, murchos, tristes, e que às vezes me dizem, sabe como é que é? É da mediunidade. Não é da mediunidade, não. É da pessoa. Porque nós podemos estar no exercício do auxílio, na vivência da mediunidade, por compreendermos a grandiosidade da oportunidade que nós temos. Então essa alegria existencial, essa alegria mediúnica, mesmo sentindo a presença de espíritos doentes, isso acompanha a vida do médium regularmente. Porque é muito frequente o médium, às vezes, na véspera da reunião mediúnica, na véspera dos trabalhos, ele já começar a sentir os sintomas dos espíritos que serão atendidos através dele.
E com o tempo ele vai aprendendo a conviver com isso de uma forma saudável e não de uma forma temerosa. Por isso que nós deveríamos cultivar, nós que já conhecemos a doutrina espírita, que já temos esse conhecimento mais aprofundado, mais alargado, cultivar a alegria no exercício da mediunidade. De todos os dias abrirmos o coração e dizermos: Senhor, muito obrigado pelo dom que o Senhor nos deste. Que eu possa, dentro das minhas limitações, dentro das minhas imperfeições, procurar fazer o melhor. Eu tenho me esforçado. Eu tenho minhas lutas, eu tenho meus problemas, eu tenho a labuta que todos têm na vida. Mas eu tenho procurado ser fiel nessa vivência da mediunidade. Obrigado pelos guias que me amparam, por esses espíritos generosos, benevolentes, por essas entidades protetoras que estão ao nosso lado, que nos acompanham em todas as atividades. Ah, Senhor, como eu gostaria de te dizer o quanto eu sou grato, o quanto eu sou feliz. Que eu, ao desencarnar, tendo chegado a esse mundo portador de mediunidade, que ao desencarnar eu possa ter atendido, Senhor, os compromissos que eu agendei no mundo espiritual. Porque a intuição na alma me diz que eu devo procurar fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para atender aqueles que mais sofrem. E somente assim eu conseguirei a paz e a alegria que não consigo desfrutar por agora. Que nas nossas preces nós possamos fazer com alegria, com júbilo, com prazer, vendo na mediunidade uma escada de ascensão, um caminho de paz para o nosso próximo e para nós mesmos. Alegria, alegria mediúnica, alegria no exercício que você pode desempenhar. Porque a mediunidade é uma benção. Nós faremos da mediunidade aquilo que estiver em nossas mãos. Livre-arbítrio, determinação e condução de alegria na vivência mediúnica. Os espíritos amigos, todas as vezes que se aproximam, os mentores espirituais que dirigem os trabalhos em reuniões como essa e outras, eles estão sempre muito felizes por aquilo que estão fazendo. Muitos deles sorridentes. Muitos deles nos saúdam com boa noite, dizendo: que bom que aqui estamos outra vez. Ah, que bom, vamos às nossas atividades. Eles estão sempre alegres, sempre bem dispostos, e que nós possamos desfrutar dessa mediunidade com alegria. É por isso que nós renascemos médiuns, deixando um dia, como será natural, o corpo físico, e podermos, adentrando o mundo espiritual, vislumbrarmos, olharmos para trás e vermos que aquela tarefa, aquele compromisso foi atendido dentro daquilo que nós pudermos ter dado de melhor. Levemos essa vivência da mediunidade com alegria, com muita paz, pela consciência de termos cumprido com os nossos deveres em qualquer instante. Por que renascemos médiuns? Porque nós pedimos. E que possamos daqui hoje levar uma outra pergunta conosco para as nossas meditações. Em que momento da vida eu estou diante da mediunidade? Estarei na infância? Estarei na juventude? Estarei na vida madura? Na senectude? Em que momento eu estou da mediunidade? Estudo, seriedade,
muito estudo. O médium vai estudar a vida inteira. Muito estudo, perseverança e alegria mediúnica. Muita alegria mediúnica. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso modelo, nosso mentor, nessa noite, Senhor Jesus, em que mergulhados na psicosfera dos amigos da vida maior, fazemos as nossas reflexões acerca dos pedidos, das súplicas que fizemos antes de renascermos na Terra. Esse compromisso travado com a vida maior, financiado pelos nossos guias, pelos nossos mentores, pelo nosso anjo de guarda, que tanto se empenhou para que aqui chegássemos. Ah, Senhor Jesus, diante daquilo que renascemos, nós te rogamos, Senhor, que possamos atender a cada instante essas diretrizes que nos pedem estudo continuado, que nos pedem tolerância para lidarmos com as dificuldades da vida, para lidarmos, Senhor, com as características dos companheiros que nos acompanharão nesta tarefa. Ah, Senhor, diante desse convite, que é o exercício da mediunidade, inspira em nós o sentimento de humildade. Afasta-nos o orgulho e o egoísmo. Inspira-nos a fim de que com trabalho árduo e humildade possamos levar nossos compromissos até os dias finais de nossa reencarnação atual. A todos os médiuns, aqueles que encontraram caminhos diversos da luz, aqueles que se perderam nos torvelinhos, aqueles, Senhor, que deixaram-se embrenhar pela invigilância, pelo descuido. Nós oramos por eles, os que estão na terra e no além. Oramos pedindo que eles se reencontrem, que se reconduzam diante da vida maior. Quanto àqueles que vão progressivamente se esforçando nos seus passos pequeninos e continuados a cada dia, faze-nos companhia, Senhor, amparando-nos, a fim de que as nossas próprias imperfeições, os nossos defeitos, os grandes e os pequeninos, não nos impeçam a marcha, para podermos acertar mais e errar menos. Usa, Senhor, de nossa melhor parte, naquilo que nos propomos a oferecer. Abençoe toda essa assembleia, aqui em busca de esclarecimento, de esperança, de paz.
a coletividade encarnada, a coletividade desencarnada, e conserva-nos na certeza de que a sua companhia prossegue nos envolvendo em todos os instantes da marcha. Fica conosco, Senhor, porque acompanhados de Ti, as nossas faculdades, os nossos talentos, serão as pequeninas estrelas solitárias na constelação da vida, auxiliando um pouco mais de luz na noite dos testemunhos. Fica conosco, doce Jesus, fica conosco, agora e sempre.